Olá para você que nos acompanha aqui no YouTube de O Tempo. Hoje o Café com Política conversa com o deputado Júnior Amaral, do PL de Minas, sobre a situação da direita e esse dia seguinte, esses dias que se seguiram à prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quais são os planos do PL e quais vão ser as ações da bancada da oposição no Congresso Nacional para tentar reverter a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora já teve decretado o trânsito em julgado de sua condenação pelo Supremo Tribunal Federal. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Lara, mais uma vez com vocês aqui. Uma satisfação. Deputado, vamos começar com essa reunião que teve da bancada do PL com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, também o senador Flávio. Como é que foi essa reunião e o que saiu dessa reunião? Lara, a principal mensagem dessa reunião é a necessidade de estarmos unidos e não desanimarmos, porque é um cenário de caos, um cenário nebuloso, perseguição escancarada, muitos parlamentares já foram vítimas dessa perseguição, então nós temos também lá fora a população, os ativistas principalmente, também amedrontados por todas as covardias que foram feitas, em especial pelo 8 do 1, então a gente tem uma direita nas ruas, em certa medida, acuada devido ao estado de exceção. Então a mensagem na reunião foi principalmente de motivação, união, mas ao mesmo tempo de serenidade, para que a gente também não coloque o carro na frente dos bois e acabe tomando alguma medida que possa atrapalhar o caminhar das estratégias para esse momento. Uhum. Antes da reunião, tinha uma possibilidade de uma manifestação, depois houve uma conversa para que, de fato, a melhor estratégia seria pressionar o presidente Hugo Mota a pautar o PL da anistia. Disso, de planos práticos, o que saiu dali? Eu confesso que eu, no primeiro momento, eu fiquei frustrado porque eu cheguei em Brasília na intenção de radicalizar mesmo, de aumentar o que nós fizemos em relação à mesa diretora. Porque no estado de exceção não tem como você agir dentro da normalidade também. Você precisa exigir, e o nosso público lá fora, e aí sobretudo no meu caso, né, que sou um parlamentar com origem no ativismo, ele espera da gente isso, ele espera que a gente se arrisque mesmo na frente deles. A população, o nosso eleitorado, ele tem essa cobrança e para mim é com razão. Então cheguei nessa expectativa, porém foi nos apresentado ali na reunião algumas informações, uma análise de cenário que pode ser mais favorável para a gente nesse momento, o diálogo interno na Câmara devido a outras circunstâncias, como por exemplo o desgaste do próprio governo com presidentes da Câmara e do Senado. Então pode ser um momento favorável, que nos foi apresentado e em certa medida eu concordo, um cenário favorável para que a gente avance as pautas principais, sobretudo a anistia, neste momento de desgaste do governo com presidentes da Câmara e do Senado, aliado a essa cobrança, a essa pressão popular também aos parlamentares de centro. Na Câmara, há alguns meses já tinha um clima já para a votação desse PL da anistia, isso já vem sendo construído há bastante tempo, teve, por exemplo, a votação do requerimento de urgência, mas e no Senado? O senhor acha que tem condições de aprovar essa anistia no Senado? Eu posso falar com mais propriedade da Câmara, porque é o ambiente que eu vivo, né? No Senado a gente acompanha um pouco mais distante, mas eu entendo que sim, e um sinal que nos leva a entender isso, é a própria lista de apoiamento para o impeachment de Alexandre de Moraes. Nós alcançamos a metade de apoiamentos e é uma pauta muito sensível. Muitos senadores têm medo, porque é o infinito da impunidade, né? Eles estão submetidos ali. Num ambiente em que Senado protege STF, STF protege Senado, quando um senador ele se dispõe a fugir desse acordo do infinito da impunidade, ele é perseguido também, ele já entra no alvo. Então, alcançar a metade das assinaturas, só me engano, não sei se foram 40 ou 41 assinaturas, de ministros se manifestando pelo impeachment de ministros, de senadores se manifestando pelo impeachment de um ministro do Supremo, é algo muito significativo. Então, quando a gente pega esse entendimento do que se representou essa lista e leva agora para a pauta da anistia, a gente tem a convicção de que mais do que esse número está disposto a apoiar e a trabalhar pela pauta da anistia também no Senado. Mas como eu estou te falando, volto a dizer, eu estou analisando de fora, né? Coisa que qualquer cidadão também teria condições de analisar. Mas dentro da Câmara não, a gente respira aquele ar ali e percebe que o que está faltando mais são entraves de alguns líderes, que também, e aí volto no mesmo motivo do Senado, acabam ficando de rabo preso com
com o STF. Acho que isso está sendo superado, até porque a pressão das ruas também conta. Não adianta nada eles ficar legalzinho com o STF, protegendo o ministro tirano do Supremo, se o eleitorado dele também está cobrando. E hoje o eleitorado está muito mais consciente ideologicamente. Então os deputados de centro têm muito eleitor de direita lá nas ruas e muito eleitor que sabe o momento que a gente está passando e que exige esse projeto da anistia. Quais líderes ainda estão resistentes? Difícil apontar, até porque tem momentos diversos, né? A gente percebe que, primeiro que tem várias anistias, né? Vamos separar pelas duas primeiro, a anistia ampla, geral e restrita, que para mim é o óbvio, porque isso já não é fazer justiça, isso é minimizar a injustiça. E o outro projeto mais brando, né, de negociação com o Supremo Tribunal Federal. Olha que ponto nós chegamos, né? Nós estamos falando aqui publicamente de uma negociação de Câmara com o Senado para saber o que vota e o que não vota. Então, assim, só aí você tem duas diferenças grandes, né, nesses projetos. Mas também você pode tratar de diversos textos das duas formas. Então, é difícil apontar um ou outro líder que não queira, até porque também publicamente eles não falam disso. É sempre ali no bastidor, algumas exigências, e a gente fica nesse trabalho também de bastidor interno para cobrar e para expor para a população, porque lá está uma força de pressão que pode fazer com que esses líderes cedam. É o que eu estou confiante que aconteça nessa semana. Algo que vem já se discutindo há bastante tempo na Câmara é que, na verdade, o PL vai lançar mão de uma manobra regimental, que é a apresentação de um destaque para tentar aprovar essa anistia ampla, geral e restrita, porque já se sabe que o relator não deve apresentar um texto nesse sentido. Qual a avaliação do senhor a respeito? Existe clima, condições para o PL no plenário reverter esse texto? Sim. O principal para mim nós não podemos fazer exigências que impeçam os projetos de avançarem, que seja a dosimetria, mas eu explico porque eu estou dizendo isso. Eu exijo que seja anistia. A maioria dos parlamentares exigem que seja anistia. Pelo que eu já falei, anistia é só uma ferramenta para minimizar a injustiça que aconteceu até agora. Porém, como que eu viro para um filho de uma presa e falo com ela assim, olha, sua mãe não vai sair da cadeia não? Porque eu exijo que seja anistia ampla, geral e restrita. Então, se não for ela, não vai ser nada. Então, isso também é de uma insensibilidade, é de uma covardia com quem realmente está sofrendo com isso, muito grande. Então, assim, a gente vai trabalhar pela anistia, tem essa estratégia, uma delas, né, é essa do destaque de preferência, que a gente vai colocar o nosso texto para ser votado à frente do relatório do Paulinho. Mas, no final das contas, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não pode, por causa dessa exigência, impedir que algum projeto avance. Se a gente perder no voto, paciência. Da democracia, aí sim, né? É assim que acontece, a maioria de votos vence. Se a gente perder no voto o nosso destaque, vai para a dosimetria e vamos aprovar a dosimetria. Mas eu tenho convicção que se for pautado, se não tiver manobra para impedir esse destaque de preferência, os mesmos 311 votos que a gente conseguiu na urgência, a gente consiga também na anistia ampla, geral e restrita. É sempre bom destacar os 3 atributos para não restar dúvida sobre o que a gente está querendo dizer. O foco do destaque é abertamente o ex-presidente Bolsonaro? Não, de maneira nenhuma. O foco do destaque é retomar a normalidade. E isso só vai acontecer se a gente passar uma borracha nas ilegalidades que aconteceram. E aí estou falando uma borracha no sentido seguinte. Esse processo, ele é todo ilegal. Então a gente precisa tirá-lo da história, se possível. Quando eu falo da história, estou me referindo como referência, né? Porque isso foi muito ruim para o país. Mas jamais tirar da história para a gente poder evitar que isso aconteça lá na frente, em outras ocasiões. Nesse momento, desde a prisão no sábado do ex-presidente, surgiram ali 2 figuras no meio do partido para puxar como porta-vozes desse momento. A ex-primeira-dama Michele e o senador Flávio Bolsonaro. O partido escolheu pelo Flávio. Por quê? E agora, ele sendo escolhido, ele surge como o sucessor natural do ex-presidente Bolsonaro? Olha, eu vou dar a minha opinião individual como parlamentar, que sim, o Flávio para mim hoje é a pessoa mais preparada para seguir nessa caminhada representando o nosso grupo político, levando em conta as arbitrariedades que aconteceram e as inviabilidades jurídicas que foram inventadas
para figuras como, principalmente, o presidente Jair Bolsonaro. Então, neste cenário em que o Flávio não está respondendo a nenhum processo, não recebeu de maneira direta, né, na pessoa dele nenhuma perseguição, pelo menos não que eu me recorde, não houve nenhum cerceamento de rede, essas coisas. Coisa que aconteceu comigo, por exemplo. Eu sou até hoje investigado no inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos, sem ter cometido nenhuma conduta ilegal sequer. Então o Flávio, para mim, seria esse nome, que tem uma maturidade muito grande e consegue essa viabilidade jurídica para esse estado de exceção. Coisa que também pode ser facilmente superado, do mesmo jeito que o Moraes inventou processos, inventou cadeia para Daniel Silveira, por exemplo, que jamais teria que ter passado dentro de uma cela. Ele pode inventar também por Flávio ou por qualquer um outro que for representar o nosso grupo político. Mas, agora falando enquanto membro do partido, e aí não trazendo a minha opinião individual, isso vai ficar mais para frente mesmo. Vai ser no momento mais adequado para iniciar uma caminhada pública já com o nome definido, caso se mantenha inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Esse não pode ser um processo um pouco arriscado? Porque o PT fez isso quando o Lula foi preso. Demorou a indicar ali o Haddad como sucessor e, na avaliação deles, houve ali uma perda de votos que eles poderiam ter conquistado se tivessem indicado antes, iniciado uma campanha antes com o Haddad. Talvez não seja melhor não esperar tanto na sua avaliação? O que o senhor pensa sobre isso? No cenário de perseguição, não. Para mim, o principal de se esperar não é nem colocar em condições elegíveis o presidente Bolsonaro. Para deixar menos tempo alguma pessoa específica no radar do sistema. Alexandre de Moraes vai perseguir qualquer um que tiver em nome de Jair Bolsonaro, a não ser que seja alguém de interesse dele. E aí sim, por isso as brigas do Eduardo Bolsonaro, por isso a resistência, por isso o confronto com Ciro Nogueira e com outros que aparentemente querem usar o capital político do presidente Bolsonaro, mas para pessoas que eles querem, para pessoas do interesse deles. E é isso que a gente precisa evitar. Governador Tarcísio, por exemplo? Eu sou suspeito para falar do Tarcísio, porque eu tenho uma admiração muito grande pela gestão que ele faz. E também, enquanto ministro do Bolsonaro, ele foi muito leal. Mas eu entendo que o STF gostaria de que o nome do Tarcísio fosse esse representante. Então isso para mim já é um motivo de colocar um passo atrás e esperar um pouco mais para ver o que o presidente Bolsonaro vai nos direcionar. Ele é o líder, é ele que tem que definir por nós. Então a defesa do senhor é por uma chapa com um nome Bolsonaro de cabeça? Sem dúvida, nem de vice. Para mim tem que ser um Bolsonaro de cabeça. Para mim o melhor seria o Eduardo. Pelo meu perfil de ativista, pela compreensão que ele tem da guerra ideológica, pela coragem que teve ao se exilar no propósito de lá de fora combater esse regime de exceção, e também pela firmeza que eu tenho certeza que ele teria na condução desse país, que precisa de um Bukele para dar esse choque de moralidade nesse país. Mas eu sei que nem tudo na política é arte do possível, né? Então o Flávio seria um nome à altura também para poder representar não só a família Bolsonaro, mas para representar esse sentimento, esse grupo político gigantesco que tem hoje, sem dúvida, pelo menos 50 milhões de eleitores. No clima do partido, o senhor sentiu que a maioria é de fato pró-Flávio nesse movimento? Não tive essa percepção ainda, sabe? A percepção que eu tenho é que todos estão, e aí eu estou falando dos que eu tenho mais contato, claro, todos estão dispostos a abraçarem o nome que Jair Bolsonaro direcionar. E lá fora, no eleitorado que a gente conversa, vai no mesmo sentido. Essa fragilidade da saúde, do estado emocional do ex-presidente Bolsonaro preocupa? Preocupa. A gente preocupa como político, mas me preocupa também como amigo que me tornei dele, sabe? O presidente Bolsonaro sacrificou demais e essa situação atual é muito em decorrência da facada ainda. Quantas cirurgias ele não já passou? Já perdi as contas. E ainda vem toda essa perseguição que abala o seu estado emocional, então preocupa a gente como amigo e me preocupa como cidadão brasileiro também, que não pode ter o risco de perder um líder como Jair Bolsonaro nesse tempo. Uhum. Então agora a meta para as próximas semanas é anistia. Anistia, estamos todos na expectativa que isso não demore, que a gente consiga agora, enfim, ainda nesse ano, são mais 3 ou 4 semanas apenas de sessões,
mas que a gente consiga, nesse prazo, o quanto antes, avançar com a anistia. Uma obstrução física do plenário, nesse momento, descartada? Por mim, não. Eu, por mim, faria não só isso, como muitas outras obstruções. Por exemplo? Melhor obstrução de pauta? Também, mas isso é o mínimo, né? Mas eu acredito que nós, enquanto parlamentares, nós temos obrigação de representar esse sentimento de mobilização, de reação de fato à altura. Tem que lembrar, mais uma vez, nós estamos num regime de exceção, e o regime de exceção não dá para se ater também apenas às previsões da atribuição de um deputado federal enquanto legislador. A gente precisa também, no meu ponto de vista, utilizar o nosso cargo, a nossa força para fazer coisas além do que já foram feitas. Foi discutida alguma coisa ali internamente, por exemplo, de uma obstrução das pautas do governo? Por exemplo, tem que votar orçamento agora. Sim. Eu acho que esse é um assunto paralelo. Eu acho que acaba não sofrendo interferência. Eu sou membro da Comissão de Orçamento. Eu sou membro titular. E o debate lá ele é bem técnico, pelo menos das reuniões que eu acompanho. É claro que tem o fator político, mas eu digo assim, a questão ideológica acaba pesando menos para essa definição. A disputa para a anistia, quem quer anistia, quem não quer anistia, essa disputa acaba ficando às margens de um projeto como o relatório do orçamento, né? Porque é uma coisa que todos nós precisamos, né? Que o orçamento seja aprovado da melhor maneira. Claro que com o governo perdulário que a gente tem, eu tenho diversos pontos divergentes ao orçamento, mas em relação à aprovação, algo que comprometa a aprovação do orçamento, eu acho que é muito difícil acontecer. Na sua avaliação, o Mota vai pautar a anistia porque está pressionado ou porque ele vai cumprir um acordo que foi feito com a bancada? Eu acho que as duas coisas, porque ele precisa tirar esse peso do ombro dele também. Se comprometeu, tem que cumprir. Então isso para mim é algo evidente, ainda que seja contra a vontade dele. Mas a questão da pressão também conta muito. O clima de instabilidade do país também conta muito para ele como presidente da Câmara. Mas eu não sei até que ponto também as ameaças do Supremo em relação aos processos familiares que ele tem, se isso pode pesar. Eu espero que não. O senhor pretende visitar o ex-presidente Bolsonaro? Eu não sei como vai funcionar agora, né? Eu fui um dos primeiros parlamentares ao visitar na sua casa, né? Quando ele foi para a prisão domiciliar. Eu não sei como é que vai funcionar agora essas visitas lá na PF. Eu prefiro, pelo menos nesses primeiros dias, ter fé que isso não vai durar muito e que em poucos dias, pelo menos em casa, o presidente Bolsonaro vai retornar. O último a visitá-lo foi o deputado Nicolas. Ele falou alguma coisa com você sobre como foi esse encontro e como é que o presidente estava? Não. Acho que não conversei com o Nicolas depois da visita dele. Foi sexta-feira agora, né? Até eu vi ontem lá na reunião, mas não deu tempo de conversar com ele, não. O que eu soube dele foi o que ele falou na imprensa mesmo. O ex-presidente Bolsonaro, antes de ser preso, fechou alguma indicação sobre Senado em Minas? Ele falou comigo que o nome dele era o Caporeso. Ele falou comigo lá dentro da casa dele, o Caporeso visitou, ele falou a mesma coisa. Claro que, na prática, né, oficialmente falando, não depende só dele. O acordo que me parece que foi feito, o próprio presidente Bolsonaro, o presidente Valdemar, fala publicamente disso, é que o Bolsonaro teria as indicações para o Senado. Então, se isso for cumprido, não tem como não ser o Caporeso. Para mim vai ser o Caporeso, e se forem dois nomes, o Caporeso mais outro do PL. Mas muita coisa ainda tá para acontecer. O que eu sei é dessa convicção do presidente Bolsonaro que o nome leal, mais preparado, com compreensão ideológica do que está pela frente, para acontecer pela frente ainda, em Minas Gerais, é o nome do Caporeso e também tem meu apoio, claro. Para o governo, o senhor acha adequado que o partido feche questão com o Matheus Simões? Eu acho que tem que aguardar. Está muito cedo para poder fazer qualquer fechamento. Tem pontos positivos e negativos nas duas opções postas até o momento. Depende muito também do que... Duas opções, Matheus Simões e Cleitinho? Estou me referindo aos dois. Porque eu não vejo, a não ser que você me resgate na memória, eu não vejo nenhuma outra figura que esteja ou namore o campo da direita como os dois. Ainda que fosse o Pacheco, abominável para o nosso projeto político. Jamais o PL cogitaria isso. Então não vejo nenhum outro nome hoje que possa figurar como candidato a governo, a não ser que o PL lance um nome próprio. Acho que o Nicolas tinha totais condições de vencer, caso quisesse. As pesquisas indicam isso, e não só as pesquisas, como o poder de comunicação que ele tem, como a força eleitoral que ele tem, força de mobilização.
Mas me parece que essa não vai ser a opção dele. O presidente Valdemar deixou isso bem à vontade para que ele tomasse essa decisão. Me parece que não será essa decisão, mas se ele voltar atrás, não. Mas se ele optar por isso, vai ter, claro, não só o meu apoio, como eu tenho certeza que de todo o partido. É um quadro que a gente não pode desprezar de maneira nenhuma. Deputado, se a anistia não passar, tem um plano B? Não, anistia é plano A, plano B, plano C. Como eu disse já e vou reforçar, a anistia só minimiza a injustiça que já aconteceu. Nem se Alexandre de Moraes voltasse atrás e colocasse todo mundo na rua, inocentasse todo mundo, se fosse possível, isso seria justiça, porque essas pessoas já sofreram bastante. Então, da mesma forma, a anistia só minimiza, porque ninguém vai tirar o tempo que essas pessoas foram humilhadas, foram presas injustamente, foram perseguidas, tiveram diversos direitos cerceados, inclusive de ampla defesa. Então, por isso, não tem que se cogitar nada abaixo de anistia. O partido aceitaria uma anistia aprovada pelo Congresso que não beneficiasse o ex-presidente Bolsonaro? Se alguém nos convencesse o motivo disso, uma lógica nisso, aceitaria. Mas qual a lógica? Se ele está no mesmo processo, se ele cometeu menos, ou melhor, se ele não cometeu o que inclusive alguns cometeram como depredação, tudo bem. Depredação, a pessoa tem que pagar. Eu não sou favorável, eu não era favorável a você, naquele episódio, colocar ali todo mundo na rua. O que eu era favorável era identifica os vândalos, individualize condutas e punam. Mas isso foi completamente ignorado, jogou todo mundo no mesmo balaio e esse processo se tornou vicioso, completamente vicioso. Então, por isso, a necessidade de agora colocar todo mundo na rua, porque o processo já está todo viciado. Então, nada tem validade, do meu ponto de vista. Mas porque eles próprios tornaram viciados, tornou o processo viciado. Porque se eles tivessem feito isso, tudo bem, ia punir quem cometeu crimes de pequena relevância. Tem até o termo jurídico que a gente usa muito, que é de menor potencial ofensivo, que é a questão da depredação ou da invasão do prédio público, mas o tal ato antidemocrático, a tal tentativa de golpe, isso aí foi uma completa invenção. Então, retomando a resposta para a sua pergunta, não tem motivo nenhum. Se o processo está todo viciado, não tem motivo de tirar Jair Bolsonaro, ou tirar Braga Neto, ou tirar Ramagem. Ninguém. Todos são vítimas, na mesma medida, da mesma injustiça. Obrigada, deputado. Eu que agradeço o convite para participar com vocês aqui, a vocês que nos acompanham aí de casa, nos acompanham na rede. A gente faz um trabalho sempre prestando contas da nossa atividade aqui e assim vai ser. Grande abraço. O Café com Política de hoje recebeu o deputado Júnior Amaral, do PL de Minas. Falamos sobre os planos da direita para os próximos meses e a prioridade, que é a votação do projeto de lei da anistia na Câmara dos Deputados. Essa entrevista você confere na íntegra aqui no YouTube de O Tempo e também em otempo.com.br.